Pronta? Pronto. Vê, já falaste. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Anitta Cardoso e estou aqui para mais um episódio de Lua Cheia. Eu estou muito bem acompanhada, tenho aqui a linda Tânia Monteiro. Seja bem-vinda. Olá pessoal, obrigada pelo convite. Não, o prazer é todo nosso como equipa, porque hoje vamos falar sobre dinheiro. Um tema que é tabu, muito complicado, mas hoje esta conversa é sobre educação financeira. Podes-te apresentar um bocado e fazer um breve resumo da tua experiência profissional? Ok, chamo-me Tânia Monteiro. O que é que eu posso dizer mais? Olha, estudei Relações Internacionais, entretanto fiz um mestrado em Comércio Internacional e Finanças. Neste momento sou controladora de crédito / controladora de risco, ou seja, trabalho na área das finanças. E é isso. Ok. Então tu és a pessoa indicada para nos dar aqui um bocado, dar-nos alguns conselhos. Mas, então, eu acho que esta conversa é muito importante, porque a nível pessoal, eu nunca tive educação financeira. E é algo que se fala muito hoje em dia, porque o foco sempre teve em fazer mais dinheiro, em tornar-nos ricos, mas isso é impossível se não tiveres bons hábitos. Então, se calhar podemos começar do início e pensar um bocadinho em que casa nós crescemos, não é? Como é que era a situação dos nossos pais. Eu vim de uma família de classe baixa, o meu pai era pedreiro, a minha mãe empregada de limpeza, família de pessoas trabalhadoras, mas claramente sempre tivemos alguma dificuldade com o dinheiro. Até porque, pronto, como qualquer imigrante, né, que veio de outro país, tens de adaptar-te a um novo país, especialmente quando vês uma família onde ninguém tem uma licenciatura, as oportunidades de trabalho também são escassas. Também vieste de uma família assim? É assim, também sou filha de imigrantes. Neste caso, os meus pais, quando foram para Portugal, foram para estudar. O meu pai acabou por não terminar os estudos, mas a minha mãe fez o curso dela. Como é que eu posso explicar? Não acho que tínhamos sido tipo uma família de classe baixa. Acho que até tínhamos umas condições razoáveis, mas claro, olha, dinheiro era um tabu em casa, não era uma coisa que se falava. Mas acho que isso acaba por ser muito comum em qualquer casa africana, não é? Dinheiro, eu me apercebi desde muito nova que isso era um assunto que não se falava mesmo em casa. Não só na minha, mas também na casa de outras pessoas. Mesmo entre amigos, não se fala? Mesmo entre amigos. Eu se pensar, tipo, neste momento, eu acho que é uma coisa recente que eu comecei... Não que eu comecei a falar, mas que os meus amigos começaram a se sentir mais à vontade, tanto amigos como familiares, para falar comigo. Apesar de que, como eu sempre fui muito curiosa com o dinheiro, sempre é uma coisa que eu falava, até falava muito abertamente, e dizia isto e aquilo, as minhas dificuldades, etc. Mas as pessoas já se reservavam um pouco em relação a isso. Então foi aí que eu me apercebi que, ok, em casa não se fala, mas também no círculo de amigos é um assunto que também não dá para desenvolver muito. Eu acho que até se fala de dinheiro em casa, mas é sempre com uma mentalidade de escassez. Eu lembro-me que sempre ouvia, tipo, não há dinheiro para nada. E a minha mãe contava uma história quando eu estava na escola primária, acho que devia estar no segundo ano, 6, 7 anos, quando havia visitas de estudo, as professoras diziam, né, olha, vamos a este sítio. Eu dizia sempre, minha mãe não tem dinheiro. Aliás, eu perguntava à professora, quantas moedas são? E a professora dizia, isso aqui é, a minha mãe só tem 2 moedas. A minha mãe sempre conta essa história, então eu desde sempre soube que tínhamos dificuldades. Mas realmente uma coisa que eu percebi nos últimos anos, em que eu tentei começar a educar-me, é que antes de eu começar a juntar dinheiro, tinha que mudar a maneira como eu olhava para o dinheiro. Porque sempre foi com esse espírito de escassez, que não há suficiente, que quando tens de guardar e que, de certa forma, tens uma relação, eu acho muito uma relação saudável com o dinheiro, porque nunca havia o suficiente. Ou vês amigos que têm um pouco mais do que tu e que têm um estilo de vida melhor. Então eu tive que aprender a olhar para o dinheiro como se fosse quase energia, o dinheiro, ou como liberdade. Se eu conseguir ter bons hábitos, eu vou conseguir alcançar as coisas que eu quero.
É assim, olha, no meu caso não foi muito bem assim. Dinheiro mesmo não se falava em casa. Não tinha aquela. Obviamente que às vezes quando eu dizia só €1 que é para comprar qualquer coisa durante o intervalo, tinha, já te dei €1 na semana passada. E ficava assim, €1, estamos a falar de €1. Ainda me lembro do tempo dos escudos, chegava a mandar tipo 50 escudos por semana, aquilo era uma festa. Mas não, na minha casa o dinheiro era mesmo tabu, não se falava, não se discutia, pelo menos à nossa frente, né? À frente de mim, e à minha frente e à frente dos meus irmãos. Se os meus pais falavam ou não, na altura em que eu era pequena não me apercebia, mas era uma coisa mesmo que não era discutida. E quando se falava de dinheiro, eu sempre via o dinheiro como um problema porque eu via as coisas lá em casa, o clima que trazia quando, isto já numa fase um pouco mais crescida, né, da adolescência, quando eu me comecei a perceber, ok, que estão a falar sobre dinheiro, né, o tema é dinheiro, e via que havia sempre ali um clima, uma tensão, para mim era um sinónimo de problema, não é? Porque neste caso, pronto, isto devido à situação depois da minha família, né? Uma situação assim mais pessoal. E então eu sempre cresci a pensar, ok, dinheiro traz problema, se eu fizer isto, ou se eu fizer o mesmo que os meus pais fizeram, vai-me trazer problemas, estás a entender? Então sempre via aquilo como, isto aqui é uma coisa, tem que ter mesmo muito cuidado, muito cuidado, a ver? Então, com que idade é que começaste a ser independente, saíste de casa, começaste a trabalhar e pagar as tuas próprias contas? É assim, saí de casa mesmo, isto foi quando eu fui para a Uni, isto foi em 2011, eu tinha 20 anos na altura, né? 10 anos. O tempo passa. Mas assim, primeiro trabalho, eu tinha uns 13, 14 anos. Esse foi o meu primeiro trabalho, não é? Num evento, foi um voluntariado pago e foi num evento onde, acho que era o Dia Mundial do Dador de Sangue. E esse foi o meu primeiro trabalho, mas também lembro que quando eu recebi esse dinheiro, guardaram. Não me pergunto onde é que esse dinheiro está até hoje. Eu não vi. Ok, tu trabalhaste, mas não pudeste usufruir do seu trabalho. Não, é o que eu estava a dizer, o dinheiro em casa, Típico. Aquilo era mesmo, desaparecia. Por isso, Eu vou guardar. Eu vou guardar, ou então tipo naqueles momentos em que mandavam assim, olha, mandei-te isto para comprar alguma coisa para ti, de repente acabou e nem compraste nada ainda. Mas acho que isso é muito típico dos pais, não é? Mas pensar isso é problemático, porque imagina, em vez de aprenderes que se eu trabalhar assim consigo isto, consigo fazer aquilo, acaba por ser um esforço que fica em vão. Exato, porque tu já ficas com aquilo na cabeça de que, ok, se eu for trabalhar eu tenho que dar à minha mãe para guardar. E depois até tu teres aquilo de volta, demora. E não aprendes a gerir, que é o mais importante, é tu aprendes a gerir. Por isso é que depois, quando nós chegamos à idade adulta, em Portugal, ok, acho que também o estilo de vida é diferente. Tu gastas, mas quando não há. Mas quando tu imigras e chegas, por exemplo, aqui em Inglaterra, isto aqui é mesmo para descarrilar, entendes? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava semanalmente, meu Deus. Isso é que é super problemático aqui. Aqui sim. Então imagina, eu nunca tive a oportunidade de começar a aprender a gerir, porque eu sabia que o meu dinheiro era para durar 7 dias. Então, já sabias que até à próxima sexta-feira? Sim. E daí eu sempre trabalhei e sempre tive algum dinheiro, não é? Do meu ordenado, mas nunca tive poupanças. Eu comecei a poupar com 29 anos, a coisa... Ora, não estás muito longe de mim. Eu também eu estou nesta jornada da poupança, mesmo a sério. Comecei há 4 anos atrás. 4, 5 anos atrás, máximo. E é de longe pensar. E atenção, eu sempre tive muito cuidado com o dinheiro, mas lá está. Tu cresces com aquela mentalidade de que não há dinheiro para nada, isto aqui já gastou, acabou. Quando de facto, tu até tinhas algum dinheiro, mas tu já gastavas mesmo numa de, ok, tu também tenho que aproveitar porque trabalhei. Exato. E também porque em casa nunca te disseram, olha, guarda um bocado. Sim, guarda em casa exatamente, em casa nunca te disseram, olha, se queres isso tens que guardar. Porquê? Porque sempre te vão dizer que não há dinheiro. Como é que de repente vão dizer que tens que guardar? Interessante. Como é que de repente vão dizer que não? Se calhar há dinheiro, mas tu para teres esse dinheiro tens que guardar. Aí também vão ter que começar a mudar o discurso do não há dinheiro.
Não, começar a dizer, olha, este mês já gastámos um pouco mais, vamos nos controlar mais um pouco. Entendes? O diálogo já é diferente, mas para eles, se calhar até os nossos pais, se calhar até eles conseguiam poupar, nem que fosse o mínimo conseguiam. Sim. Mas o facto de eles terem que nos dizer, olha, poupa isto, não sei o quê, isso para eles praticamente é pensar que não, eu estou-lhe a dizer que eu tenho dinheiro. E é o que eu estou a dizer, a relação dos nossos mais velhos com o dinheiro é muito problemática. Sim. Porque isto, a meu ver, e também de coisas que eu fui entendendo também, de conversar com outras pessoas, dizer aos nossos filhos, eu tenho este dinheiro de parte, e ter que admitir que eu tenho algum dinheiro, e ter que acabar com aquele discurso de não há dinheiro, não há para nada. Isso para eles é um grande obstáculo. É achar que vamos abrir portas para querermos estar sempre a pedir. Porque a verdade é que acho que a conversa saudável que deveria ser tida é que não há dinheiro no orçamento para isso. Exatamente. Há dinheiro. Mas, pronto, como é que nós entramos nisso então? Qual é que foi o teu breaking point? Tipo, passaste por alguma experiência a nível pessoal que te fez, que foi um abre-olhos para começar a mudar os teus hábitos com o dinheiro? Sim, passei e foi aqui. Bom, mentira. Em Portugal tive uma situação, por exemplo, em que já não utilizava uma conta há bastante tempo, mas eu não fazia a mínima ideia que eles cobravam para manutenção. A mim também nunca me explicaram, sabes, quando arranjas um trabalho, só te levam para abrir a conta, mas assim, é obrigação do banco te explicar, não é? Mas naqueles tempos eles não explicavam nada. Queres abrir uma conta? Ok, está bem, olha, só tens que ter 100 ou 150 euros para abrir a conta e acabou. E também os meus pais não me explicavam como é que isso acontecia. Olha, há uma manutenção, tens de ter esse dinheiro. Então eu achava que aquilo, ok, tenho a conta, pronto, é só cair lá o meu salário e tudo muito bem. Mas obviamente que depois, quando eu vim para cá, essa conta permaneceu aberta, mas eu estava naquela, ok, não tenho que mandar nada para lá porque não estou a usar. Até que veio uma carta, neste caso acho que foi do Banco de Portugal, a cobrar-me estas prestações em atraso com juros e naquela, mas eu não tenho nada, não uso a conta. Sim. E esse então foi o meu primeiro, digamos assim, encontro com uma situação menos boa, não é? Em relação tipo, ok, saber como gerir ou mesmo ter uma conta num banco. E foi aí que eu comecei a ficar um pouco mais cautelosa, porque até então eu tinha muito cuidado, era do género, com o dinheiro que eu recebia para não ultrapassar aquilo que eu tenho, não é? E não passava daí. Quando cheguei aqui foi do género, ok, aquela emoção, cheguei em Inglaterra, já posso ter o telefone que eu quero, sim, as roupas que eu quero, os tais contratos, a roupa que eu quero, vou gastar aqui, sair ali, viajar, até que depois eu quero mesmo fazer um contrato de telefone e dizem, não podes ter contrato porque não tens histórico. Histórico? Não sei o que é isso. E mesmo assim fiquei muito tempo sem saber, disseram, olha, vai ali na Tree, eles não chateiam muito, dão-te um contrato de telefone, pagas ali um balúrdio, 60, 70 pounds por mês, mas tens o teu telefone. E essa foi a minha primeira vez que eu vi, ok, isto aqui afinal é muito mais complexo do que ter só um trabalho e conseguir pagar a mensalidade do telefone. Mas quando eu me apercebi mesmo, foi quando foi numa conversa com um amigo meu, que ele comprou um carro e depois ele estava-me a explicar sobre credit score e os juros que ele estava a pagar. E eu, mas que conversa é essa? E essa então foi a minha primeira vez que eu ok, cancelaram-me o contrato, rejeitaram-me o contrato de telefone, que não te esqueças, isto aqui pode não ser nada, mas para quem está a chegar de Portugal e tinha um estilo de vida que era, a mim, cancelar, rejeitaram-me um contrato de telefone, foi uma facada no coração. O quê? Eu não vou ter um iPhone, um Samsung, que toda a gente tem, estás a perceber? Porque eu ainda também tinha muito aquela mentalidade de, ok, eu não consumia muito porque não tinha grandes possibilidades em Portugal, mas eu tinha aquela vontade de eu quero isto, eu quero aquilo, e tinha muita vontade de gastar, entendes? E ver essa oportunidade, ok, a minha situação agora mudou, eu ganho muito mais, e ver-me aquilo ser negado, eu fiquei como assim? Então não era só chegar aqui, começar a trabalhar, e receber. Então foi aí que as coisas começaram a mudar e comecei a ver as coisas de uma outra forma.
Ok. Eu acho que eu tive, se calhar, duas situações que contribuíram para que eu eventualmente começasse a abrir os olhos, não é? Eu lembro-me que quando eu mudei, que eu vivia numa cidade pequena, no País de Gales, e mudei para Londres sozinha, porque durante os meus primeiros 7 anos cá, eu vivia com os meus irmãos, então eu lembro-me que mesmo se me faltasse dinheiro para pagar a renda, né, em conjunto, eu sabia que os meus irmãos eram mais responsáveis com o dinheiro do que eu. Então eles iam pôr o dinheiro e iam cobrir sempre. Exato. Então eu lembro quando eu mudei para Londres, eu não tinha dinheiro suficiente para o depósito de uma casa. Então eu acho que eu tinha só parte do depósito, mas não tinha o dinheiro para a primeira renda. Tanto que eu lembro de ter falado com a senhoria do quarto onde eu alugava e disse que estou a ter estas dificuldades, que vou receber um pouco mais tarde. Ela disse, peço desculpa, mas não posso fazer nada por ti porque tenho que pagar a casa ao banco. E eu lembro-me que a minha mãe, que eu nunca gostei de pedir dinheiro aos meus pais, porque sempre soube que eu posso precisar, mas eles vão sempre precisar mais, eles têm os problemas deles também. Eu lembro que a minha mãe ligou-me chateada e disse, estás a precisar de ajuda? Eu disse, não estou bem. Ela disse, olha, vou-te mandar o dinheiro, vai buscar e pronto, tipo, chateada comigo. E eu fiquei com uma vergonha e disse, epá, eu não quero passar por essa situação. Sim, não quero passar por essa situação, não quero ter que depender dos meus pais, tipo, já sou uma mulher grande, né, 20 e tal anos, então lembro que eu era muito irresponsável. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu estou com os meus amigos, se eu tenho é para todos, então se eu estou a beber não me importa pagar um copo, e porque entre amigos nós nos entreajudamos, mas eu percebi-me que o meu fundo de emergência era a minha irmã, porque a minha irmã, não que ela fosse muito mais organizada com o dinheiro, mas ela tinha sempre um pouco mais do que eu, talvez por ser mais velha, não é? Então às vezes tomava más decisões e quando as coisas corriam mal, eu podia sempre ligar à minha irmã, olha, emprestas-me. E ela me dava dinheiro e eu muitas vezes não pagava. É engraçado que eu reclamo tipo de amigos caloteiros e tal, mas eu nem me apercebi que eu estava a ser caloteira numa relação próxima. Exatamente. E era uma dinâmica em que ela também não sabia estabelecer limites, porque eu sou irmã mais nova. Não sabia dizer não. Não sabia dizer não. E eu tive essa dinâmica com outras amigas minhas, em que eu emprestava, a pessoa não me envolvia. Então, depois a segunda fase foi quando eu decidi passar uma temporada em Portugal. E eu não planeei bem as coisas, eu tinha passado o verão todo a descontar muito aqui, então eles devolveram o dinheiro, mil e tal foi um libras. extra que... Eu senti-me tipo uma rapper, tipo uau! Então o que é que eu decidi? Um dos meus grandes sonhos sempre foi viajar. Eu disse, olha, que se lixe, vou viver o meu sonho. Comprei uma passagem de 2 semanas para viajar pela Europa com um grupo de pessoas. E depois o plano era, eu voltava e ia para Portugal e ia arranjar trabalho. Então cheguei a Portugal em novembro, já tinham contratado para a época de Natal. Exato. Eu não consegui trabalho. Primeira vez na minha vida que eu não consegui um trabalho. Ou seja, fiquei tipo 2 meses em casa. E o dinheiro que eu gastei grande parte do meu dinheiro a viajar. E agora estava... Não tinha dinheiro. O que eu fiz? Eu disse... eu sabia que estava numa má situação, mas eu disse, ok, eu pus nessa situação, vou ter que lidar com as consequências. Tanto que eu disse à minha irmã, não quero ajuda. E ela ficou super chateada comigo. Eu não pedi ajuda a ninguém. Então, a minha maneira de lidar, eu tinha 2 sacos de arroz em casa. A primeira coisa que eu fiz, eu tinha um saco de 6 quilos. Contabilizar a comida. A minha mãe me tinha mandado outro saco de arroz, então durante 2 meses eu juro que só comia arroz com arroz. Tipo, não comia mais nada. Uau. Eu comia tipo uma vez por dia. Mas para mim foi tipo uma jornada espiritual, porque foi a primeira vez em que eu estava sozinha, né, na casa dos meus pais, que a casa não estava alugada, e disse, ok, eu vou lidar com as consequências dos meus atos e vou aprender. E nessa fase eu comecei acho que comecei a se tornar mais autoconsciente dos meus hábitos, dos meus erros e tudo mais. E eventualmente quando eu decidi voltar para Londres, eu vim com uma mentalidade completamente diferente. Foi já tipo, ok, eu sou adulta, eu não quero ter que depender de ninguém, e se eu devo dinheiro emprestado eu tenho que devolver. Se a pessoa ajudou-me, eu tenho que devolver. E aí eu comecei a mudar estes pequenos hábitos, tipo, ter mais atenção. Mas é um processo tão longo. É longo, é. Sim. É bastante longo e às vezes a pessoa precisa mesmo de bater no fundo para Sim. poder entender, passar mesmo por essa jornada, como tu disseste, acabou por ser uma jornada espiritual, não é? Acabou por ser uma jornada espiritual em que tu te apercebeste, ok, eu no passado eu cometi vários erros que se calhar agora neste momento, se eu tivesse sido mais cuidadosa, mais organizada, hoje eu já não estaria assim tão mal. E isso é normal, isso acontece com toda a gente mesmo. As pessoas às vezes pensam que, ok, eu agora vou começar a gerir melhor, vou poupar, e pensam que da noite para o dia, ou então em um mês, que a situação
já se resolve. E não é assim, Exato. porque vamos ter sempre tentações, vamos querer sempre nos mimarmos por termos cumprido algo, ou Sim. então por estamos num dia muito mau, e isso tudo o que é que requer? Dinheiro. Estás a perceber? Então não podemos também exigir tanto de nós e achar que ok, olha, isto agora é para valer e vai ser sempre assim, acabou. Não, leva o seu tempo, e até mesmo tu a veres o resultado que tu queres, demoras a chegar lá. Porque criar hábitos não é fácil e largar hábitos velhos que praticamente levaste a tua vida toda, não é? Tu não podes simplesmente pôr esse peso em cima de ti, porque depois se acontece algo de errado, o que acontece? Vais ficar com aquela frustração, a angústia, e é que depois as tuas ações do passado, em vez de serem tipo, em vez de tu veres como uma aprendizagem, uma lição de vida, ok, isto aconteceu assim, então desta vez eu vou evitar e fazer de outra forma, acabam por ser depois muito peso de consciência. Sim. Eu agora estou assim por causa disto, acabas por ficar mais deprimido, são coisas que levam muito abaixo. Mas como, lá está, como tu dizes, é mesmo aquela jornada espiritual em que tu tens um entendimento, não só com o dinheiro, mas contigo mesma. Porque tu também acabas por te conhecer como pessoa e acabas também por te entender, não é? Também eras mais nova, normal, há coisas que tu fazes por impulso, emoção, como eu te disse. Estavas numa situação em que se calhar não tinha, em que a família, pronto, né? Não havia dinheiro para estares tão à vontade, fazer as tuas coisas e depois chegaste a uma situação em que tiveste. E nós somos humanos, nós levamos-nos sempre pelas emoções primeiro e só depois é que aprendemos, não é? É que pensamos com a cabeça e aprendemos com aquilo que... Eu acho que nada na vida é um erro, é tudo uma lição. Eu acho que desde que tu estás a cometer erros e para quem estiver a ver, não interessa se tiveres dívidas, se cometeste erros... Tudo acontece por uma razão. Exato. Eu acredito muito nisso, acredito muito nessa força do universo em que tudo acontece por uma razão. Por mais que nós estejamos arrependidos que certas situações aconteceram na nossa vida, não é? Em vez de olharmos aquilo como arrependimento, dói sempre, não é? Há coisas que dói sempre. Mas também começamos a olhar para aquilo de que, ok, eu passei por isto, mas o que é que eu posso aprender daqui, entendes? E isso também se aplica com o dinheiro, não é? Ora, nesse ponto de atenção, o que é que achas que... Como é que uma pessoa deve começar? Aliás, eu acho que amor próprio é autodisciplina, eu digo sempre isso. Então, o que é que dirias que são os primeiros 5 passos para começar? O primeiro passo é me contactar, não é? Concordo. Não é assim, o primeiro passo, não é? Tu realmente... Tu sentares, não é? Papel, caneta e meteres toda a tua vida, né? Em relação a números, né? Em relação a tudo o que seja gastos e ganhos, pôres no papel e veres realmente o que é que tu tens, aquilo em que tu gastas, o que é que tu sobras, não é? Em que é que podes cortar, tentar entender como é que está a tua vida, não é? Porque às vezes não é só, ok, vou-me organizar, arranjar um trabalho, alugar uma casa, não, também precisas de organizar as tuas contas. Então é isso, esse é o primeiro passo que a pessoa deve fazer. Tomar a iniciativa, não é? De, ok, eu vou tomar coragem, olhar para a minha conta bancária e vou encarar a minha realidade. Que é mesmo isso. Muitos têm receio de encarar a sua realidade do género. Agora está na altura de eu tomar uma ação por mim. Que é o que muita gente faz, não é? De ignorar até se ver em situações... depois eu vejo isso, ou depois eu tento arranjar uma solução ou resolver essa questão. Não, tem que ser já, não é? Porque já temos um exemplo dos nossos pais, de tudo aquilo que eles passaram, para nós podermos estar aqui. Exato. Então, no mínimo, nós temos que tentar fazer um esforço para conseguir, não é? Estar numa posição melhor e hoje em dia não nos falta isso. Esse é o primeiro passo, não é? Depois, ver, ok... a minha situação está positiva, está negativa, está como? Começas a ver em que é que eu posso cortar, em que é que eu posso... Então quando dizes em olhar para a situação, é olhar para todas as contas bancárias, quanto dinheiro está a entrar, quanto dinheiro está a sair? Neste caso, olha, por exemplo, o primeiro passo, todos os teus ganhos, todos os teus rendimentos, salário, se tens algum trabalho extra, se há algum dinheirinho que recebes daqui e dali, precisas de ter tudo isso contabilizado, não é? Okay. E depois começas pelas coisas básicas, não é? Custos de sobrevivências, né? Aquilo que tu precisas, o básico, casa, né? Tens de ter uma casa, as tuas contas, quanto é que isso é? Transporte, né? Neste caso nós aqui em UK utilizamos bastante transporte, quanto é que isso tudo pesa, não é? No teu salário.
Ok, tirando isso, o que é que me sobra? O que é que eu tenho? Ok, posso ter uma conta de telefone, o ginásio, algum curso que eu esteja a tirar que tenha que pagar uma mensalidade e Netflix, Spotify. Exato. Depois tem aquela coisa do Apple. Eu não sou Apple. O espaço. Eu sou sim. O espaço da Apple, que eu tenho o iCloud. iCloud, exatamente. Exato. Pronto. Juntar todos esses bocadinhos, porque imagina, as pessoas pensam que isso não pesa, mas isso pesa. 6 pounds de Netflix, mais o Spotify, mais o iCloud, depois tens aquele também o tinteiro, que tu pagas todos os meses. Epá, e depois também pago isto aqui que tenha free delivery, não é? Entregas grátis o ano todo. Isso tudo, faz as contas, chega até ao final do mês que estás ali com um extra de 100 libras, à vontade. Ok. Será que eu preciso mesmo deste serviço o ano todo? Exato. Será que isto faz alguma diferença para o estilo de vida que eu estou a levar? Se eu não tiver isso, eu vou deixar de trabalhar? Vou deixar de comer? É o quê? Tens que começar a pesar aquilo que tu realmente precisas. Se tu estiveres em situação de dívida, obviamente também tens que pôr isso no papel. Ok. O que é que eu tenho que pagar? Exatamente. Ok. O que é que eu tenho que pagar primeiro? Aquilo que me cobra mais juros, não é? Porque sabes que se tu fores deixando aquilo ali, não é? Aquela dívida ali, os juros vão aumentando, esse valor de dívida, não é? Vai aumentando também. Então, obviamente, que tens que abater logo a dívida em que te cobra mais juros, ou a maior dívida, começar a abater, e aí começar a dividir o teu dinheiro. Ok, isto que me sobra, uma parte vai para aqui, outra parte eu posso guardar. E é assim, então tu tens que começar a fazer a desconstrução, neste caso da tua vida mesmo, não é? Não só daquilo que tu recebes, né? Pronto, aquilo que tu recebes é o que tu recebes, mas tens que começar a fazer uma desconstrução dos teus gastos. Quanto é que eu gasto por alimentação? Quanto é que eu preciso? E é uma coisa que muita gente não sabe, acredita. Eu quando faço os meus planos, muitas pessoas não metem esse valor lá. Porque no fundo não têm noção de quando é que, por exemplo, gastam numa alimentação. Eu às vezes gasto mais aquilo, mas é assim, tu tens que te alimentar durante um mês, tens que te alimentar para ir trabalhar, para conseguires tipo aguentar um dia. O mínimo tu tens que saber. E o não saber é muito problemático. É muito problemático. Antigamente eu realmente não olhava para a minha conta, tinha até uma certa ansiedade de olhar no mês, de olhar e saber que se calhar está em saldo negativo ou assim. Eu lembro que eu não sabia controlar os meus custos. E quando eu tive uma conversa assim com uma das minhas melhores amigas, que estava a estudar para ser contabilista, e quando eu vi que ela realmente percebia dinheiro, eu disse, olha, será que te importas estar um dia comigo e ensinar-me? E eu literalmente tive a conversa desconfortável de sentar com uma amiga próxima e mostrar como é que eu giro o meu dinheiro, e ela tipo chamar-me a atenção. Exatamente. E pronto, um erro que eu cometia era gastar dinheiro em comida. Exato. Tipo Uber Eats, Just Eat, essas coisas, takeaway. Porque tu achas que é só uma refeição, mas ao fim do mês tens se calhar 30 libras só de Uber, de se calhar estar a chegar atrasado e chamar um Uber, 40, 60 libras de comida desnecessariamente, para além do que gastas com as tuas compras. Então, enquanto não puseres tudo no papel, realmente tu não tens noção às vezes. Acabas mesmo por não ter noção da tua realidade e vais estar sempre, mas também continuas sempre com aquele discurso de não tenho, não sei como é que eu gasto, mas também não estás a fazer nada para tentar contornar a situação, estás a perceber? Não tenho por todo E ao mesmo tempo acabas por desvalorizar o teu dinheiro, porque olha, vê o seguinte, se tu num dia, né, imagina, minimum wage aqui está aqui, 9 libras quase, né, 8,90. Se tu num dia fazes 5 horas, não é? Estou eu a supor 5 horas são 40 libras. Tu praticamente gastaste um dia de trabalho que é para pagar o teu Uber porque não acordas 10 minutos mais cedo que é para pagar os teus transportes e estás a pagar passe. Uau! Se tu começares a fazer essas comparações, eu gasto um dia de trabalho para pagar o Uber, eu gasto outro dia de trabalho que é para pagar o takeaways, 1 ou 2, né? Depende. Gasto outro dia de trabalho, eu gasto uma semana só que é para pagar isto. E então eu ando a trabalhar que é para gastar dinheiro à toa. Estás a entender? Eu não estou a dizer que a pessoa não deve de vez em quando mimar-se com, ok, vou jantar fora ou vou mandar vir comida, não, mas tem que ser de forma controlada, não é? Então, mas assim, por qualquer motivo que te aconteça, tu agora, não, eu vou me mimar, então é como? Então, falta aquela disciplina. Exatamente, a pessoa também tem que ter aquela disciplina e entender que, ok,
isto aconteceu, ou foi um ganho na minha vida, mas porque eu trabalhei e porque é suposto também isto acontecer na minha vida. E não achar que tudo que acontecer na vida da pessoa, que a pessoa tem que esbanjar porque isto aqui me aconteceu. Não. Temos também que começar a aprender a ver certas vitórias como parte do processo de onde nós queremos chegar. E não por cada coisa, ok, agora vou fazer isso, e depois acabas por estragar um trabalho de meses porque foste gastar o dinheiro, exatamente, estás a entender? Então, mas pronto, lá está, é aquela coisa, isto é a minha visão, não é? Há pessoas que podem achar que eu sou um pouco mais restrita, há outras que podem achar que, ok, é normal, não é? Mas isso também vai depender do objetivo que realmente tens na tua vida. Se tu queres te reeducar, também tens que ser um pouco mais rígida. Exato. Não é? Ok, então, já pegámos papel e caneta, escrevemos os nossos gastos e depois qual é o segundo passo? Ok, então depois disso tens que começar então a direcionar o teu dinheiro. Ok, há vários tipos, não é? Normalmente o que as pessoas usam, por exemplo, um método de, por exemplo, 50, 20, 30, né? O que normalmente se diz, que é metade do meu dinheiro vai para as contas de casa, né? Alimentação, renda e tudo muito mais. 20% eu meto na minha conta poupança, os outros 30% eu guardo para mim, não é? Ok. Ou seja, guardo para mim no sentido em que, ok, eu tenho um mês inteiro, imagina se for um salário, isto não estou a ser realista, né? Um salário de 1000, guardas tens 300 libras ou 300 euros que é para gastar durante o mês todo. E tu sabes que, ok, eu tenho este dinheiro que é para gastar durante o mês. Eu não vou tocar naqueles 200 que foram para a poupança porque não faz sentido. Eu tenho que aprender a viver com aquilo. Estás a perceber? E a partir daí, então aqui é que tu começas então a alocar o teu dinheiro. Eu nem sei se estou a usar a palavra certa, alocar. Mas... Faz sentido. A distribuir, exatamente. Começas a distribuir o teu dinheiro. E a partir daí depois o próximo passo é, ok, ver como é que realmente a coisa funciona. Porque é bonito meter tudo no papel. Sim. É depois realmente passar à prática. Aí tu tens que ver se aquilo que tu puseste no teu papel, no papel, se é uma coisa que é possível fazer, não é? Dás ali um mês ou dois, vês, ok, se calhar tenho que fazer aqui uns ajustes. Exato. Epá, será que eu preciso deste dinheiro todo para o mês? Se calhar não preciso de 300 euros que é para gastar durante o mês. Vou cortar, então vou pôr 200 euros para mim, 300 euros que é para a conta poupança. Presumo que depende da situação de cada um. Porque... Exatamente, eu estou a falar de uma situação super básica, ou seja, a pessoa tipo, tem trabalho, não tem responsabilidades extra, como filhos ou outros dependentes. E, por exemplo, não tem dívidas, não é? Porque aí também já estamos a falar de situações mais complexas, não é? E tu começas a fazer também os teus ajustes, não é? Então, no caso de uma pessoa que tem dívidas, esse método dos 50, 30, 20 funciona? É um pouco diferente, porque, por exemplo, este método que eu expliquei é um método muito básico, para uma pessoa que não tem qualquer tipo de restrições ou qualquer tipo de problemas, não é? Este é o básico que tu podes começar a fazer, não é? Mas eu, por exemplo, nos meus planos eu vou muito ao detalhe, eu sou muito específica. E tento também entender qual é o estilo de vida. Ok, és uma pessoa que gosta de arranjar o cabelo todos os meses, fazer as unhas, fazer depilação, whatever, paga ginásio, tens as subscrições, ok, então eu levo isso tudo em conta. E claro, eu pergunto então, mas quanto é que tu achas que tu precisas para as tuas coisas, né? Porque também não é só poupar e agora não posso fazer nada, só posso ficar em casa e tipo ter aquilo, jogar com aquilo que tenho. Não, a pessoa também precisa de relaxar, até porque a relação que nós queremos criar com o dinheiro é uma relação saudável, não é uma relação que te vai te sentir sempre constrangida, frustrada, que não posso fazer nada, eu acredito que nós temos de pagar-nos a nós primeiro. Exatamente. Porque se eu estou a trabalhar arduamente e eu, no final do mês não me permito fazer algo que a expressão que eu uso, encher o meu copo, exatamente. Então eu vou ficar mais frustrada e eu vou acabar por, se calhar, um dia tenho um mau dia no trabalho e vou esbanjar, se calhar, em comida. Então, como eu estava a dizer, eu vou muito ao pormenor e tento saber o estilo de vida da pessoa e depois lhe dizer, olha, ok, então para a tua situação, este é o valor que tu tens, é o teu plafond, que eu digo que é o teu plafond mensal. Isto é o que tu tens então para ti, para gastar.
e com o resto do teu dinheiro vamos fazer isto. Lá está, como eu disse, vai depender de situação em situação. Eu não faço um plano básico do género, olha, mete aqui, já está, não. É mesmo algo personalizado, não é? Sim. Que vá de encontro à situação da pessoa, porque senão também eu não estaria a fazer o meu trabalho, não é? Sim. E a partir daí, o que é que acontece? Isto já estamos no quarto passo. No último passo é literalmente levares isso para toda a tua vida. E aí tu também começas quando tu já consegues criar este hábito, aí tu começas a tomar decisões a curto prazo ou a longo prazo. O que é que eu quero fazer com este dinheiro? Ou eu, por exemplo, durante um ano, não é? A partir do momento em que já crias um hábito, tu começas a fazer um budget para um ano, um orçamento para um ano, ou um orçamento para 5 anos, dependendo do teu objetivo. Quero comprar uma casa, quero comprar um carro, o que é que eu agora posso fazer? Porque depois o que acontece? Quando tu já começas a perceber que tu é que estás a controlar o teu dinheiro, a tua própria mente também já começa a trabalhar e tu já começas a ver outras opções, em vez de... Antigamente se calhar tinhas aquela coisa de que, ok, eu agora tenho este dinheiro, vou comprar roupa, vou sair, vou fazer isto. Não, o que é que eu posso fazer? Ok, posso começar a pensar em juntar para comprar uma casa, ou então quero um carro, ou então, olha, tem este curso que eu quero fazer para me dar mais skills, vou pagar este curso, estás a entender? E aí tu já começas a pensar a longo prazo, e acho que esse é o último passo, quando tu já consegues ter o controle do teu dinheiro, gerir o teu dinheiro e já começas a pensar mais para a frente, no meu futuro, como é que eu quero estar daqui a uns anos. E começas a pensar já no teu conforto financeiro, até se for preciso já começas a pensar já na tua reforma. E eu quando chegar à minha idade da reforma eu quero ter isto, e o que é que eu posso fazer? Quais são as opções que eu posso fazer para, por exemplo, deste dinheiro que eu estou a poupar, se calhar vou arranjar uma conta de poupança, né? Uma conta de poupança de reforma, entendes? E então, mas obviamente que estamos a falar de 5 passos, mas obviamente que cada passo leva o seu tempo. Isto não são coisas que, ok, eu meto numa lista e isto eu faço em uma semana. Percebes? Cada fase tem o seu tempo e é isso que as pessoas têm que entender. Olha, perfeito. Acho que faz todo o sentido, até porque, como tu disseste, vai depender de pessoa para pessoa, estilo de vida, e eu sei que, no meu caso, eu tive que pensar o que é importante para mim. Eu gosto de ter experiências, então eu não sou o género de pessoa que eu não gosto de estar sempre em casa, eu gosto de sair, ir a um museu ou ir de férias. Então, no meu caso, eu tive que deixar dinheiro no meu orçamento para entretenimento. Exatamente. Mas dentro disso não significa que cada vez que eu saio tenho que gastar 50 libras, não. Posso procurar eventos gratuitos. Exatamente. Por exemplo, no exemplo que deste há pouco de uma rapariga que é muito vaidosa. Sim, podes ir fazer o cabelo, mas se calhar em vez de pagares 100 libras para fazer umas tranças, podes ir àquela rapariga que cobra 40, não é? E também tem outras situações, por exemplo, olha, eu cheguei a ter uma mentorada em que tivemos que ter uma conversa mesmo séria em relação aos seus gastos, né? Pessoais, neste caso é assim que eu classifico, em que eu disse, olha, também aqui há certos gastos que tu tens, tu podes começar a aprender e a fazer para ti mesma, aprende também a cuidar de ti. Em vez de estar sempre a ir ali, gastar fora, etc. Ok, vou fazer isto. Aprende também a cuidar de ti, a fazer em casa. Exato. É um tempo que tu tiras para ti, para entenderes-te a ti mesmo, ao teu corpo. Faz isso para ti. Tenta ver se tu consegues fazer isso. E se conseguires, melhor ainda, porque também é um gasto que tu riscas. Obviamente não estou a dizer que ela nunca mais vai utilizar aquele serviço de novo, mas aí tu aprendes também, aprendes também a conhecer mais a ti mesma, estás a perceber? E se és tu a fazer para ti mesma, o resultado final vai ser sempre ao teu gosto. Entendes? Então eu tento sempre fazer ao mesmo tempo com que a pessoa comece a criar uma relação mais próxima consigo mesma. Por exemplo, pessoas que gostam muito de jantar fora, comer fora, todas as semanas têm que comer, sair, etc. Obviamente que eu não vou dizer, olha, não saias mais, mas digo sempre, porquê que não crias esse momento também em casa? Aprender a cozinhar. Aprender a cozinhar, YouTube! Estou a brincar, podes cozinhar a tua mãe, a tua avó, aquela sim que cozinha bem, não é? Mas tu podes também começar a criar esses momentos em casa em que tu gastas um pouco menos, mas no final acabas por desfrutar da mesma forma, entendes? E então é aí que começas a aprender a fazer trocas, mas que no final acaba por te dar a mesma sensação de satisfação. Sim, e estás a pensar a longo prazo. Exatamente, sim. Voltando à questão das dívidas, não é? Porque eu sei que é
muitas pessoas estão a passar por isso. Há pouco tu falaste então do método 50, 30, 20, não é? Suponhamos que é uma pessoa que ganha as 1000 libras por mês, mas no entanto tem uma dívida talvez de 3000 libras. Como é que dirias que essa pessoa tem que começar a gerir o dinheiro para poder abater essa dívida? Bom, por exemplo, nesse caso, não é? É assim, eu falei do método 50, 20, 30 porque esse é o básico, ok? Obviamente que nem sempre eu aplico esse método, mas, por exemplo, nessa situação tu tens que analisar o tipo de dívida que tu tens, não é? É uma dívida que sempre que tu não pagares ou vai sempre acumulando juros, o que é que acontece? Vão sempre te cobrando taxas de atraso, o que é que... Qual é a seriedade dessa dívida, não é? Porque há dívidas em que tu deves aquele valor, mas aquilo não sobe nem desce, mas está ali à espera, não é? Que seja pago e ao mesmo tempo aquilo está ali a danificar o teu histórico, não é? Então é fazer a análise da dívida, ok. Dentro desses 1000, se por exemplo, se a pessoa tem os gastos de 500, 600 euros mensais, isto eu estou a usar números que não são reais, ok? Ok, tira X para ti, para não sentires aquela frustração, não é? De tenho dívida, não posso fazer mais nada, e o outro X vais abatendo. Ou então, se for uma situação em que estão sempre a cobrar juros e por mais que a pessoa pague, aquilo vai ser, ou seja, há situações em que tu, por exemplo, pagas o mínimo, mas aquele mínimo foi tudo para o juro, o valor ainda continua ali. Ok, então é chegar a um acordo com a entidade em que estás a dever, ou mesmo aqui, por exemplo, na Inglaterra, há várias formas de tu poderes negociar a tua dívida, em que aquilo não sobe nem desce, mas eles dizem, ok, eles vão-te analisar toda a tua situação e vão-te dizer, ok, vais pagando este X, não é? E é algo que não te vai afetar e nem vai chegar a um ponto em que se calhar vão-te mandar uma carta para ir a tribunal, ou seja, vai mesmo dependendo de cada situação e de como é que aquilo, primeiro, como é que a dívida aconteceu, qual foi o motivo, pode ser uma dívida, pode ser tipo um overdraft, a pessoa usou o overdraft que o banco lhe dá a excesso, então aí também temos que entender como é que tu podes ir pondo lá esse dinheiro, pode ser uma dívida um pouco mais complexa no sentido em que, ok, vão começar a tirar diretamente do salário ou podem vir bater na minha porta de casa e começar-me a tirar a televisão e as coisas todas. Então há sempre forma de negociar, não é? Mas claro, tem que sempre que partir da vontade da pessoa e isto também já parte um pouco da minha área de risco, que é se a iniciativa vier sempre da pessoa que está em dívida, independentemente da tua situação, nem que tu lhes digas, olha, só posso pagar 10 pounds, mas é algo que pode ser controlado a partir daí, estás a entender? Mas como eu te disse, há várias formas mesmo, podes usar, tens uma opção, por exemplo, que é o IVA, onde eles fazem o acumular, eles calculam a tua dívida e dizem, ok, vamos-te tirar este X, porque segundo os teus custos de vida, tu tens possibilidade de pagar isto, ou então se não chegaste a essa situação, aí com um plano, não é? Podes falar comigo e então, lá está. Primeiro fazemos aquela reeducação financeira e depois tentar ver a melhor forma de conseguir resolver isso. E obviamente eu tento sempre resolver num curto prazo, digamos assim, opá, 1 ano, 2. Sim, o mais rápido possível. Sim, porque a pessoa também não quer se ver presa a uma dívida ali para sempre, não é? Obviamente também que vai depender de todas as outras condições, né, da pessoa, mas é algo que nós queremos resolver rápido, não é? E o importante é começar. Eu acho que gostei imenso do que disseste e realmente às vezes, em vez de entrar naquele espaço de vergonha e de não querer lidar com aquilo e sabes que é um peso nos teus ombros, a melhor coisa é entrar em contato com essas entidades. Exatamente. Porque normalmente até consegues estabelecer um acordo. Eu lembro-me que eu tinha uma dívida do meu cartão de crédito, um telemóvel que eu tinha comprado, porque estava numa emergência, precisava mesmo de um telemóvel novo. Portanto, o telemóvel foi-me roubado e como eu estava fora do país, nem sequer... Eu nem sequer pude ir à polícia, sequer porque eu ia viajar dentro de horas. Então eu fiquei a pagar um telemóvel que já não tinha. E a certa altura começaram a cobrar juros, porque eu não estava a bater a dívida. Então eventualmente ganhei coragem, liguei ao banco e disse, olha, porque ia começar a pagar isto, mas vocês têm que parar de cobrar os juros. Exatamente. E eles para cá disseram, ok, este mês não estamos a cobrar juros. Exatamente. E no mês seguinte eu liguei novamente.
Claro que eles não fazem sempre, mas sim. é uma ajuda, ao menos naquele mês sabes que não estão a cobrar juros. E, mas tens de dar aquele primeiro passo, ao menos tentar. E é mais ou menos isso que eu tento sempre falar com as pessoas, né? As que estão em situação de dívida, né? E querem fazer um plano comigo. É sempre essa informação que eu passo, que independentemente da situação que tu estás, seja ela de uma dívida muito má ou de uma dívida assim um pouco mais leve, não é? Tens sempre que mostrar iniciativa nestas situações do género, olha, eu reconheço a minha situação, não é? Reconheço a minha situação, admito que tenho andado a evitar e daí ter acumulado estes juros todos, mas neste momento eu quero resolver isto, então podemos chegar a um acordo. E lá está, como tu disseste, eles, de certa forma, eles vão te entender até um certo ponto, não é? Não vai estar sempre ali a dizer, olha, não é? Mas há sempre uma forma de resolver as nossas soluções. Só que lá está, nós temos a vergonha e também aquela coisa de que o coração não vê, não, os olhos não veem, o coração não sente. Ou seja, nós ficamos ali a ignorar o problema e não sentimos, até que olhamos para aquilo nos dá aquela ansiedade, frustração e voltamos a ignorar. E esse é o mal de muita gente, né? Principalmente da nossa comunidade, que temos por hábito muito de ignorar as nossas contas, até que chegamos a situações, já não dá para ignorar mais, e vamos fazer como? Não procuramos ajuda por vergonha. Exato. E agora fazemos como? Então é sempre bom, pessoal, comecem a procurar ajuda de quem sabe, alguém que vocês conheçam que já esteve na situação, comecem-se a abrir mais, não é? Eu acho que é muito importante tentar conseguir essa ajuda, porque realmente demora imenso tempo a mudar esses hábitos e também eventualmente conseguir ter um círculo de pessoas à tua volta que sentem à vontade, até porque essas pessoas tornam-se tipo parceiros, they can hold you accountable, não é? Acabas de ter alguém que está na mesma jornada do que tu, a querer tornar-se mais educado financeiramente, e a pessoa vai te chamar a atenção, realmente se tiveres a comprar uma coisa desnecessariamente, tipo, vais gastar isso por causa disso, não precisas este mês, esse tipo de relação. Entretanto, também tocaste em algo há pouco que eu queria mencionar, vergonha. Então há muita vergonha na nossa comunidade, não é? Nós realmente não falamos de dinheiro, há pessoal que gosta de ostentar quando tem, mas quando as pessoas não têm, as pessoas não falam. Exato. O que é que tens a dizer sobre isso, pela tua experiência? Olha, antes de mais, nós temos que admitir primeiro que a nossa comunidade, não é, é muito consumista, não é? Então só a partir daí, não é? Só aí tu já vês que há pessoas mesmo que se calhar estão a gastar até o que não têm para poder manter aquele estatuto, aquele estilo de vida aos olhos dos outros, entendes? E já começa aí. Então, como é que tu depois vais passar de uma situação em que supostamente estás bem para uma situação em que a minha situação agora está a mudar? Como é que eu vou admitir isto? A quem é que eu vou pedir ajuda? Vamos julgar. E é assim que nós pensamos. E muitos da nossa comunidade pensam dessa forma. E não pedem ajuda até ao ponto que, infelizmente, até se chega a situações de despejo. Entendes? E infelizmente nós não procuramos ajuda nos primeiros sinais que nós temos que algo está a correr mal. Porque nós não nos queremos sentir de parte e nem queremos que nos ponham de parte, não é? Daquele círculo, daquele ambiente que estamos habituados, entendes? E isso é uma coisa que não é de agora, já vem desde sempre. Não foi uma coisa que só vem na nossa geração, é desde sempre. E nós temos esses exemplos em casa, não é? Não estamos bem em casa, mas se calhar quando saímos, não vamos falar sobre isso, não vamos fazer sobre isso, estás a perceber? Porque tem aquela vergonha de dizer, eu estou numa má situação. E às vezes, muitas vezes as pessoas não veem que eu posso usar o meu exemplo para poder mostrar a outras pessoas que eu estou mal agora, mas aprendam comigo, vamos evitar isto. E então é aquela coisa, há muita vergonha em querer pedir ajuda, vão pensar que as pessoas vão falar, ou não confiam na pessoa que está do outro lado, até porque tu não ouves muito falar de conselheiro financeiro na nossa comunidade. Tu não tens uma referência, não tens alguém que tu possas dizer, olha, ele trata de finanças pessoais, vou falar com ele. Não é algo assim muito normalizado ainda na nossa comunidade. Então, se uma profissão, se algo que é normal, não é normalizado na nossa comunidade, como é que as pessoas vão saber que têm que pedir ajuda àquela pessoa?
não tem como, entendes? E mesmo quando alguém aparece, vão ficar sempre desconfiadas. O que é que ele vai, o que é que ele sabe, o que é que ele vai me dizer? Ou então conhece, exatamente, ou então conhece aquela pessoa, pode vir a falar. Há sempre aquela vergonha, aquela culpa, é uma mistura ali. É complicado, né? Mas eu acredito que com o trabalho e com o esforço, né, das pessoas que fazem o mesmo que eu, que é dar aqueles conselhos, tentar tipo passar a ideia de que nós temos que saber gerir o nosso dinheiro, preparar o nosso futuro, eu acredito que isso vai fazer aos poucos, né, com que a nossa comunidade se sinta mais à vontade, se abra mais em relação ao dinheiro e em relação à sua situação. E aos poucos as pessoas vão chegar a ti e vão te pedir ajuda, entendes? Sim. Mas sim, é uma situação que é muito presente mesmo. Eu acho que vale mesmo a pena, porque quando decides ser acompanhado por como é que se diz, um conselheiro financeiro, não é? Sim, é um conselheiro financeiro, sim. Realmente tens alguém que vai te chamar a atenção quando estás errado, é uma pessoa com quem tens uma relação profissional logo, não é propriamente um amigo que depois vai espalhar a tua vida, realmente é aquela pessoa que é estudada, sabe o que está a falar. E que vai dizer as coisas como são. Exato, vai dizer a verdade na cara. Exatamente. Obviamente de uma forma sempre com aquele nível de respeito. Não nos era gastas à toa, isso não se faz, não. Mostrar à pessoa, né? Olha, se tu não cortares, isto é o que vai acontecer. Estás a perceber? É uma pessoa que vai-te sempre mostrar a realidade das coisas, até porque eu não te conheço. Eu não tenho que estar aqui com receio de como é que tu vais. Não, se tu me procuraste foi para te dar o meu serviço. E essas pessoas estão aí realmente para isso. Estás a entender? Então, pronto, acaba por também partir um pouco da nossa comunidade ter iniciativa, das nossas pessoas se chegarem também à frente e começarmos a melhorar também a nossa vida, não é? Sim, porque eu acho que realmente a educação financeira é muito importante e a partir do momento que tu sabes usar o teu dinheiro a teu favor, sentes quase que uma espécie de liberdade em ti, que sabes que estás a trabalhar para os teus objetivos e que o dinheiro já não é mais aquele problema sempre atrás, não, é algo que te ajuda a chegar onde tu queres chegar. Exatamente. Os problemas acabam por ser outros, ou seja, como é que eu vou... Quer dizer, acaba por não ser problemas, acabam por ser desafios, não é? Exato. Porque o teu problema realmente já foi resolvido, já conseguiste manter aquela relação, não é? Agora o que tu tens pela frente são desafios, eu quero fazer isto, ok, o que é que eu vou encontrar pelo caminho, entendes? E já não tens que te preocupar com a questão do dinheiro. Exato. Exatamente. Olha, agora para mais ou menos nesta última fase, acho que seria bom mostrar mais ou menos como é que um orçamento funciona. Será que podemos fazer isso? Claro. Olha, temos aqui um quadro. Temos aqui, acho que estas duas cada uma. Então. Ok. Não podes mudar mesmo essa terceira caneta? Eu acho que esta aqui não escreve muito bem. Não. Acho que é mais essas duas. Está a escrever bem. Ok. Então olha, pessoal, acabaram-se os potes, ok? Outra coisa que eu não mencionei, eu não gosto de potes. Essa coisa de ter dinheiro para os ténis, para os óculos, eu sou completamente contra isso. Quem acaba? Potes para óculos, ténis. Potes, ténis, aqueles potezinhos, porque eu sei que hoje em dia há muitas aplicações que fazem isso, que tu podes meter o dinheiro. E, a meu ver, isso não dá realmente uma noção de que, ok, eu tenho este dinheiro na minha poupança, então eu só uso 3 potes, não é? Como eu digo. Agora, pessoal, por exemplo, que são os custos de subsistência, não é? Começa assim, não é? Epá, eu nem sei se vão conseguir perceber. Custos bonita. de subsistência, ok? Este é o primeiro pote. Depois tu tens os gastos pessoais, ok? E depois tu tens a poupança / dívidas, ok? Ok. E é assim que eu faço. Ok? Aqui nos custos de subsistência está a casa, etc, contas. E está o quê também? Que isto é uma coisa que as pessoas normalmente não metem. Por exemplo, aqui eu acrescento o quê? O custo de transporte. E quando eu digo transporte, não é o Uber. É o transporte que tu usas para o trabalho, por exemplo, não é? Okay. É aquilo que tu precisas para... Ou seja, é aquilo que tu precisas para te deslocar ao trabalho que te vai sustentar, não é?
Ok. Pode ser Passe, passe, gasolina, carro, etc. Gastos pessoais, estão todas aquelas coisas que, a meu ver, tu sem isto consegues na mesma ir para o trabalho. Não é porque tu, por exemplo, não tens um telefone que tu vais deixar de trabalhar. Então aqui entra todos os vossos gastos pessoais, telefone, Netflix. Comida. Não, a comida está aqui. Ok. A alimentação está aqui. Então, eu divido as contas, não é? Por 3, pessoal, acabaram-se os potes. Então, custo de subsistência, está aqui, não é? Onde entram as contas de casa, a renda, a alimentação. Deixa já meter aqui, não é? Alimentação, que é para não pensarem que está aqui um bocadinho mal escrito. A alimentação e também entra o meio de transporte que vocês usam para se deslocarem ao local do trabalho, que é o que vai, não é? É que é a vossa fonte de rendimento, não é? Contas, eletricidade, água, tudo que seja os teus custos de subsistência, ou neste caso de sobrevivência, não é? O telefone não entra aqui. Porque tu sem o telefone consegues na mesma, não é? Fazer as tuas coisas, não é? Porque não tens o telefone que não vais pagar a renda. Ok, bom, também depende do trabalho que a pessoa tem, não é? Depois temos os gastos pessoais, onde entra tudo aqui que seja relacionado com escolhas que tu fazes, mas que não têm qualquer tipo de influência aqui, ou seja, ginásio, unhas, salão, Netflix, todas essas subscrições. Por exemplo, outra coisa, se tu tiveres carro e na mesma usares os transportes públicos para ir para o trabalho, o carro entra aqui. Ok. Porque é uma coisa ou outra, não é? Então, se tu tiveres um carro, por exemplo, mas na verdade tu usas o autocarro para ir para o trabalho, o carro acaba por ser um luxo. É uma escolha pessoal tua, porque na verdade tu não precisas de ter o carro, quando estás a pagar também um passe. Não é? E depois também temos aqui a outra conta que é de poupança e dívida. Obviamente que quando a dívida está paga, acabas sempre só por ficar com a poupança. E então é assim que funciona, não é? Isto é o plano inicial, ou como tu podes fazer um budget, onde tu vês todos os teus gastos e tu no final, não é? Isto já é algo que entra aqui, nos teus gastos pessoais, ou seja, tu sabes que, por exemplo, todos os meses tu gastas à volta de, digamos, 100 libras, né? Gostas de fazer as unhas, o cabelo, etc. 100? Estou a ser boazinha. 100? Acho que aqui em Londres realmente vocês pagam mais. Sim, porque assim, não vou mentir, os meus gastos pessoais, 400 libras. Como assim? Temos que falar sobre isso. Tens uma Sem número, comida. né? Tens uma número, não é? Porque a vida aqui é cara. Eu penso, por exemplo, comprar roupa, entretenimento. Mais. Roupa, entretenimento. Por exemplo, transportes. Pois eu ponho os meus transportes aqui, então é menos 300. Mas tu tiras o passo, certo? Sim. Então, e não usas o passo para o entretenimento? Não? Pois eu ponho nos gastos pessoais, mas sendo assim é 350 libras mais ou menos, gastos pessoais. Ou vais de Uber para todo lado? Já não faço mais isso, mas às vezes. Acho que precisas de me ligar, não? Acho que sim. E por exemplo, imagina que tu tens aqui, tens estes teus gastos mínimos, eu disse 100, não é? Ok, no máximo também, olha, eu te junto mais 50 ou 100. Agora tu vais pensar, mas 200 é pouco, então começa então a pensar o que é que realmente precisas daqui. E aí já tens aqui o teu plafond mensal, este é o valor que tu vais gastar, não é para ti, tu sabes que isto está pago, isto aqui tu não mexes, eu tenho que aprender a viver com isto. Okay, e é assim que vocês fazem o vosso plano, o vosso orçamento. Depois, claro, temos que ver, não é? Outras situações, dívidas, contas extras para pagar, dependentes, isso tudo depois já vai alterando isto. E claro, pessoal, como eu disse, eu não uso potes, eu só uso, neste caso, 3 contas, não é? Eu só uso 3 contas. E agora é simples e eficaz. Simples e eficaz. E vou dar aqui mais um extra. 2 bancos. Consegues entender? Ok. Consegues entender? 3 contas, 2 bancos. Ok, então... O segredo está aqui. Este então aqui é que entra o teu método para tu conseguir gerir as tuas finanças pessoais, não é? De forma eficaz. É com este método aqui. Que por acaso depois também
na minha página tenho que desenvolver mais isto. São 3 contas, 2 bancos, não é 10 potes. Eu já cheguei a falar com alguém que tinha 12 potes. Desnecessário. 12. E aí tu acabas por perder um pouco do controle, não é? Daquilo que realmente, ok, onde é que o meu dinheiro está a ir? E lá está, 2 bancos. Porquê? Porque na verdade tu não precisas de ter nenhuma contas para saber de gerir o teu dinheiro. Tens 2 bancos, 3 contas, 2 bancos. Então tu estás a propor ter 2 contas bancárias. 3 contas bancárias e 2 bancos. Oh! Ou seja, consegues perceber qual é a conta que vai estar saldo? Eu disse-te aqui que isto está tudo pago e só precisas disto para gerir, para tu aprenderes a gerir-te durante um mês. Qual é a conta que vai ficar a saldo? A de poupança? Não, Não. neste caso esta. Porquê? Ok, porque é o É o teu dinheiro. dinheiro. Este é o único cartão que tu precisas ter na tua bolsa contigo, todos os dias. Ok, faz todo Ok? sentido. Este outro banco, com as outras 2 contas, que são estas e estas, esse cartão pode ficar em casa. Ok. E assim evitamos mexer aqui, que é o mais importante. Uau, não E faz todo aprendes sentido. a gerir aqui. Paulinha, aprendeste? Eu aprendi. Vais Agora fazer só isso. tenho 2 contas, aliás, 4 contas, 2 bancos. Uma poupança aqui, outra poupança ali. Isso é uma conversa com 2 ela. contas correntes. Mas estás a ver? Não está muito mal. Se calhar a única coisa que precisas fazer é dividir aqui estes aqui, não? Por acaso tenho isso estabelecido no papel exatamente com quanto é que sobro, os meus gastos, as micro despesas estão lá todas. Bem, Este é o método mais simples, acredito que é Então, muito mais a complexo. minha pergunta é, e para quem tem um ordenado que não é fixo, que oscila bastante? Ok, então também tem sido situações assim. Hum. Pode oscilar bastante, mas tu sabes que tens um mínimo naquele mês, certo? Imagina, eu posso receber entre 900 e 1300. Então vamos trabalhar com os teus 900. Tudo o que for exato. extra, já sabes para onde é que vai. Para onde é que vai? Poupança. Exatamente. poupança. Porquê? Porque estamos aqui a viver realmente só com isto. E é uma coisa que as pessoas têm que entender. Imagina que estás numa fase da tua vida, né? Vida profissional, em que tu tens um aumento salarial ou mudas de trabalho e acabas por ganhar mais. Não é por isso que tu agora, agora Sim. vou comprar isto, aquilo. Não. Calma, mantém o teu estilo de vida, não é? Mantém o teu estilo de vida. Mantém fiel ao plafond. Exatamente, mantém-te fiel ao plafond. E se algum mês tu tiveres algum evento ou algo especial para fazer, tenho um aniversário, quero viajar, se tu tirares algum valor daqui, não é um valor que te vai fazer uma grande diferença, porquê? Porque tu mantiveste o teu estilo de vida nos 900, mas na verdade tu estás a receber 1300. Ou seja, estes 400 aqui são extra. E se tu voltares ao estilo de vida anterior, imagina que te acontece, por exemplo, o que aconteceu agora na pandemia, muitas pessoas foram de furlough, ou até pessoas chegaram a perder o trabalho e tiveram que arranjar um outro trabalho que lhes deu um rendimento mínimo, não é? Ou mínimo comparado, ou inferior comparado ao que tinham antes, não é? Se já tivessem um plano e tivessem sempre mantido aquele estilo de vida, isto então não ia ter um grande impacto. Ok. Mas obviamente que isto também já requer uma... Como é que eu posso dizer? Já requer ter um controle sobre as finanças, não é muito forte, não é? Mas é assim que funciona. Sim, porque o grande erro que as pessoas cometem é achar que não Eu têm tenho usar as suficiente. 3 canetas e esqueci. Podes usar se quiseres. Mas eu lembro-me que eu, à medida que fui progredindo na minha carreira, quanto mais eu ganhava, que eu achava que não era suficiente, mais gastava. Mais gastava. E ficas sempre no mesmo patamar. E nunca chegavas a entender o porquê, porque se Sim. calhar até vivias na mesma casa. Mas Mas eu o ia dinheiro aumentando acabava. os meus gastos pessoais. E hoje em dia tento manter-me fiel ao meu plafond, não é? Que se calhar para ti é um bocado mais elevado. Mas eu lembro-me que... Porque tu trabalhas com a minha irmã, né? E a minha irmã disse, olha, Tânia disse que eu só devia gastar 200 libras. E disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não vou fazer nada durante o mês. Em Londres a vida é cara, não é? Mas isso também depende, não é? Assim, obviamente que Sim. depois, lá está. Isto é só uma parte. Depois eu tenho aquele... Faço sempre aquelas comparações choque, do género. Estes anos gastaste nisto. E olha o que é que poderias ter feito. Sim. É assim, custa, mas tu... Não há forma de tu fazeres um plano sem tu também posicionares a pessoa num ponto de comparação ao antes e ao depois. Ou antes e ao agora, não é?
e como é que poderá estar depois. Ou seja, olha, um exemplo muito normal, pessoal, e é uma coisa que não é só nossa dos Palopes, mas de toda a gente. Contratos de telefone, todos os anos, 2 em 2 anos queremos mudar. Porquê? A não ser que sejas uma pessoa que usa o telefone para fazer há pessoas que usam, por exemplo, o telefone, não é? Para fazer filmagens, vídeos, trabalham com o telefone, mas a maior parte das pessoas nem sequer usa o telefone, as suas capacidades a 100%. Se calhar só estamos a tudo ao telefone para tirar uma selfie, vamos à noite saímos. Então, para que mudar de telefone todos os anos? De 2 em 2 anos? E porquê não te manter só com aquele contrato? Não é? Então é aquela comparação que eu faço, olha, mudaste de telefone no ano passado, mas aquele telefone estava mal, não estava mal, mas eu queria um novo, ok. Agora estás 2 anos nesse contrato e olha o que tu vais gastar nestes 2 anos. Queres tirar a carta de condução, está aqui o valor que tu poderias ter investido. Essas comparações também fazem parte e tu tens que começar a situar a pessoa, não é? Olha, o que tu gastaste aqui, podias fazer isso. Exato. Então, faz parte, mas precisamos de falar. Vá, vamos ter uma conversa assim. Outra coisa, como é que tu recomendas as pessoas usarem, escrever um orçamento? Porque eu inicialmente usava escrever um caderno. Hoje em dia eu faço no computador, tenho uma Excel. Uma folha no Excel. É assim, quando as pessoas fazem plano comigo, eu já meto isso tudo ali no Excel, tudo bem descrito e é uma coisa e é um documento que a pessoa tem acesso, não é? E é um documento que eu também consigo controlar, ou seja, eu consigo ver quando é que tu acedeste e se realmente estás a cumprir o meu plano. Okay. E consigo ver, ok, olha, não preencheste o teu Excel, estás mesmo a cumprir, como é que estamos de objetivos, entendes? Mas se a pessoa estiver a fazer, pronto, sozinha, não é? Sem qualquer tipo de apoio, é fazer, também depende se a pessoa sabe utilizar o Excel ou não, mas o começar no papel é o suficiente. Sim. Mas eu recomendo estar no Excel, sim, porque o Excel automaticamente vês quanto é que estás a gastar, não tens de estar a fazer contas. E tu praticamente só precisas de copiar os valores que já são fixos, isto aqui são custos fixos, não é? Sim. Os valores que estão fixos, tu já sabes, tu podes copiar aquilo para os próximos meses, não é? E isto é que é uma coisa que varia. Porque se, por exemplo, se for uma pessoa como ela estava a explicar, que tem um salário que oscila, não é? Obviamente que, principalmente aqui, vai variar bastante. Mas tu aí também já vais poder controlar. Isto aqui é prioritário, isto não é. Não é? Então, se imagina que neste mês não recebo 900, recebo 800, mas isto aqui eu gasto 600 aqui. Já sabes que vai-te sobrar 200, não vais gastar da mesma forma aqui como gastaste no mês anterior. Mas pelo menos tu já tens uma noção de como gerir o teu dinheiro. Porquê? Porque tu ao introduzires esse valor e o valor que tu recebeste naquele mês, aquilo já te vai dar automaticamente quanto é que te sobrou. Não é? E por acaso a minha folha de Excel é assim que funciona. A pessoa vai introduzindo os valores e ao mesmo tempo, e à medida que vai introduzindo os valores, mais no final da folha aquilo já te vai dizer, olha, este é o valor que te sobrou durante o mês, o que é que vais fazer com aquilo? Pronto, mas quem não souber utilizar o Excel é um papel, uma folha, né? Papel e caneta, escrever, fazer as contas na calculadora e ter também, ir controlando sempre. Eu quando digo sempre, não é todos os dias tu tens que pôr aqui o gasto que tu fizeste, não. Também a pessoa não precisa de chegar àquele ponto em que está ali e acaba por ser obsessivo, não é? E acaba por... Mas ter noção, uma vez ter por uma semana... noção. E porquê? Tu divides as tuas contas em 3. Se tu, por exemplo, queres ver quanto é que tu gastaste na alimentação, vais ver aonde? No dinheiro, na conta onde ficou o dinheiro dos gastos da casa. Essa conta não está misturada com a tua conta de gastos pessoais. Tu sabes onde buscar o teu dinheiro, tu sabes onde ver, ok? Eu paguei tudo, a única coisa que ficou lá foi a minha alimentação. Quanto é que eu gasto da alimentação realmente? Preciso sempre deixar lá 300? Quando na verdade só gasto 200? Ok, meto aqui 200, deixa que sempre 200 depois das contas ficarem pagas e começa a adicionar 100 aqui. Estás a perceber? Ok, será que eu ando a gastar muito nos meus... Ok, eu estou a gastar 400 aqui. Mas isto está tudo numa só conta. Deixa-me lá tirar o meu extrato e ver realmente em que é que eu ando a gastar isto. Ok. Comi fora não sei quantas vezes. Gastei 100 libras a comer fora. Gastei mais 100 no cabelo. Gastei mais 100 nisto. E aí tu começas a ter... tornar-se muito pessoal. Sentiste, não é? Usei aqui o símbolo, o exemplo dos 400.
E aí tu consegues ver, tu consegues identificar onde é que tu tens que verificar cada gasto Exato. teu. Se tu tiveres em potes, como é que tu vais conseguir ver? Tens que estar ali a fazer download de 12 extratos. Porque queres entender onde é que o dinheiro foi, quando tu podes ter tudo de forma simples, agregado, e tu sabes, se eu quero ver quanto é que eu gasto em casa, eu vejo aqui. Se eu quero ver quanto é que eu gasto nas minhas coisas, eu vejo ali. Simples. Estás a perceber? Olha, eu gostava de usar uma folha de Excel e hoje em dia também com internet banking é tão fácil. Muito simples. Porque o que eu faço normalmente 2 vezes por mês, chego a casa, tipo, atualizo a minha folha de Excel, vejo no banco onde é que eu andei a gastar dinheiro e é bom porque é uma oportunidade também para eu ter aquele momento para pensar, ok, se calhar portei mal, tipo, deixa-me pensar nisto, agora tenho que ter mais atenção. E para mim ajuda-me a saber o que se está a passar, onde é que o meu dinheiro está a ir, a sentir mais sob controle, porque quando eu não me sinto para fazer isso e chego ao final do mês é sempre uma surpresa. Então, recomendo folha de Excel, sem dúvida. Folha de Excel, sim. Ajuda-te a... Mas como eu disse, ou folha de Excel, ou mesmo no papel, se a pessoa não souber utilizar, não é? Porque nem todos somos experts em tecnologia. Mas aprender mesmo, olha, por exemplo, uma vez por semana, tiras o extrato da tua conta bancária e começas a dividir os teus gastos. Isto vai para aqui, isto vai para ali. Quanto é que eu gastei em saídas, em comidas, em extras, estás a perceber? Quanto é que eu gastei para casa? Podes fazer também isso semanal, não precisa de ser diariamente. Não é? Ok. Agora, Tânia, para terminar, como é que as pessoas podem te encontrar? Como é que eles podem te contactar? Então assim, podem me contactar através do Instagram, que é Fine, F-I-N-E, Advisor, advisor.tm. Exatamente. Ou então, se quiserem, por exemplo, enviar-me um e-mail, é o mesmo nome, fineadvisor.tm@gmail.com. Mas no meu Instagram tem lá a opção de contato. Aquilo vai dar diretamente ao meu WhatsApp, acho eu, ou aquilo mandou uma mensagem, não sei muito bem. E aquilo envia logo uma mensagem diretamente para mim e podemos começar a discutir como é que poderemos fazer o plano. Eu também faço não só o plano financeiro, mas também ajudo as pessoas a melhorarem o seu credit score, porque é uma coisa muito importante. Se tu quiseres, por exemplo, comprar casa ou carro ou começar a ter outras coisas, né, organizar melhor a tua vida, também faço acompanhamento para melhorar o teu credit score, não é? Acho que vamos ter que fazer mais um episódio para falar sobre isso. O credit score? Sim. Isso então é uma coisa mesmo que poucos sabem, mas olha, é o que rege a nossa vida aqui. Este aqui é o... nem sei fazer o símbolo do Instagram, mas acho que é uma coisa assim. Eles entendem. Acho que é mais ou menos isso. Está parecendo mais um disco, mas pronto. Está aqui, Fine Advisor. E aqui é o meu e-mail, fineadvisor.tm@gmail.com. Tânia, a sério, muito obrigada por esta conversa. Obrigada pelo convite. E espero que voltes para falar connosco sobre dinheiro novamente. Ok. Também para contar a tua Fica à espera do convite. Já estás cuidada, as nossas portas vão estar sempre abertas para ti. Agora que já estou mais relaxada. Agora já tens de parar. Muito obrigada mesmo. Ok. Olha, obrigadão, continuação de sucesso na tua carreira. Adoro ter pessoas como tu a falar sobre isto, muito importante. Espero que voltes brevemente. Obrigada, fica à espera do convite. Ok, pessoal, por hoje é só. Fiquem atentos ao próximo episódio. Beijinho.